Você tenta desintoxicar, mas o maior veneno está aí na sua cozinha, está lá no quarto do seu filho. São coisas que a gente precisa ficar atento, porque às vezes você fica enxugando gelo, né? Quantas pessoas, né, terapeutas, profissionais de saúde, mulheres, né, gente, como todas nós, que dedicam a vida para cuidar da gente, da nossa família, dos nossos clientes, e você fica ali tentando desintoxicar o corpo, faz limpeza de fígado, toma suplemento caro, muda a alimentação, faz yoga, faz meditação, enfim. Mas aquele cansaço, aquela fadiga não passa, né? Aquela dificuldade para emagrecer também não... Você passa maior fome e não emagrece. Você fala, meu Deus, né? Desequilíbrio hormonal, não é isso? E fica lá, aquele desequilíbrio continua ali. E se eu te disser, gente, que muitos desses sabotadores da saúde estão justamente na sua cozinha, tá? Onde você prepara ali sua refeição para todos os dias. Então, olha, eu sou Patrícia Domingos, aqui nesse canal eu falo sobre o universo da biorressonância, então já passa a me seguir, dê o seu like, compartilha esse vídeo também, porque a biorressonância, gente, tudo aqui é um conteúdo da biorressonância. Biorressonância, aquilo que ressona com a vida, com você. Então, o que faz bem para o seu corpo ou não, de maneira individualizada, é assim que a biorressonância nos ajuda. E é por isso que a gente precisa, inclusive, entender que tudo emite frequências, inclusive nós, né? Então, se você ingere algum tóxico, aquilo ali vai para o seu corpo, e com a biorressonância é possível identificar se tem algum tóxico. Quando você usa o aurímetro, o teste de força muscular, você consegue identificar se tem algum tóxico presente ali no seu organismo, se aquele cansaço, aquela insônia, pode estar vindo disso também, a origem daquilo ali. E muitas das vezes pode ser, inclusive, lá da sua cozinha, tá certo? Bom, por quê? Por exemplo, quer ver? Pensa lá naquelas famosas panelas antiaderentes, né, de Teflon. Ô, gente, cá para nós, né? Elas são bem práticas, não é isso? São práticas. Você frita um ovo, qualquer coisa, não gruda, né? É uma beleza. Mas tem um custo dessa praticidade. Porque ela em si ela é um polímero, né, estável, mas na temperatura baixa, na temperatura moderada. Porém, o problema é o superaquecimento. Acima de 260 graus, que é uma temperatura facilmente atingida, né? Você está ali com a frigideira de 2 a 5 minutos, numa boca de fogão comum, já atinge essa temperatura aí. E aí o que acontece? Aquele revestimento ali do Teflon, ele começa a se degradar e liberar gases tóxicos. Então, gente, são vários gases tóxicos, né? São conhecidos como químicos eternos, que você está ali, ó, todo dia. Então, esses compostos são disruptores endócrinos. Então, significa que ele vai interferir no sistema hormonal de várias maneiras. Então, você está ali comendo algo que todo dia você faz ali naquela panelinha da Teflon, que é super prática, todo dia está liberando aquele químico ali que todo dia está avacalhando seus hormônios, né? Então, vai lá bloquear os receptores hormonais, ou alterar a produção, ou o transporte de hormônios naturais. Principalmente, gente, para nós, mulheres acima de 50 anos, que está aí, ó, chegando na menopausa, ou já chegou na menopausa, onde que o equilíbrio hormonal já fica já avacalhado só pela própria menopausa em si. Então, essa interferência, ela vem agregar ainda mais, ser mais ainda prejudicial, tá certo? Esse químico, né, esses gases tóxicos, né, que vêm desses panela de Teflon, frigideira de Teflon, por exemplo, ele tem uma afinidade particular, só para você ter uma noção, com a tireoide. Vai bloquear os receptores do hormônio lá da tireoide. Por isso também contribui para quê? Para o hipotiroidismo. Esse hipotiroidismo aí, ó, subclínico. Então a mulherada tá aí cansada, cabelo tá caindo, engordando. Você fala, gente, eu como muito menos que antes e quanto menos eu como, parece que mais eu engordo. Porque o metabolismo cai, tá certo? Vai ganhando peso, a cabeça fica com aquela cabeça ruim, começa a esquecer tudo. Enfim, os hormônios lá, a tireoide lá, ó, já tá rateando, tá certo? Bom, e tudo isso, gente, é confundido às vezes com a própria, não, mas isso é da menopausa, isso é normal. Não é normal. Isso aí está sendo
potencializado com aqueles tóxicos lá que você está usando todo dia na sua cozinha, tá certo? De forma ali silenciosa, você nem percebe. Ah, mas todo mundo fala assim, ah, não, mas isso é conversa fiada, porque todo mundo usa isso aí, nunca ninguém morreu, não é isso? Ah, minha avó morreu com não sei quantos anos, a vida inteira usando. Tá, concordo, não mata não, não mata mesmo não. Mas é aquele acúmulo silencioso daquele tóxico todo dia no seu corpo, todo dia um pouquinho. O problema do veneno, gente, não é o veneno em si, às vezes aquela constância ali, esse que é o problema, tá certo? E olha outro, coloca aqui para mim, se você conhece alguém, né, que já usou panela de teflon, ou até na sua casa aí, que é tão prático, né, não é verdade? Facilita tanto a vida. Ou, se você usa, aí se você usa o teflon, você tem que usar aqueles utensílios aquelas colheres de plástico. Você já viu aquela de silicone? Gente, deixa eu até tentar colocar aqui um slide. Vamos ver se vai ficar legal? Vamos ver aqui, ó, que são os sabotadores invisíveis, né? Esses sabotadores invisíveis, vamos lá. Por exemplo, aquele cansaço que não passa, igual eu falei com você fica ali cansada, cabelo caindo, a unha fica fraca, quebrando o tempo todo a unha, fica fácil de quebrar. Você fala, gente, eu não estou entendendo. E aí, fala, não, mas Teflon mata? Não, ele não mata, não. Ele vai produzindo em alta temperatura, gente. Se você colocar no fogo baixo, ele não vai produzir esse tóxico, não. Mas em alta temperatura, sim. Então, normalmente você vai fritar alguma coisa, de 2 a 3 minutos, vai atingir essa temperatura alta, tá certo? E agora, vamos falar aqui, quando você usa o pote de plástico, né? Ou então aquela espátula, né? Que a gente usa para fazer a comida, aquela justamente para você usar no teflon, para não arranhar o teflon, não é isso? Então, vamos lá. O problema é que muitas delas liberam bisfenol A, que é outra coisa que vai atrapalhar nos hormônios. Então, você está lá, junta o teflon e junta o talher lá que você está mexendo no teflon, que é de plástico, e está liberando bisfenol A. E acontece quando você usa também, por exemplo, aí você está lá, liberando lá, né, tá mexendo, e você ainda pega aquela comida quente, ainda põe numa vasilhinha de plástico, tá certo? Ótimo. Você põe ali, ótimo que eu tô falando, gente, modo de falar, tá? Esse aqui é o nosso dia a dia. Mas qual que é o problema da vasilha de plástico? Se você colocar lá algum alimento e congelar, ela vai liberar bisfenol A. Se você colocar um alimento quente na vasilhinha de plástico, ela também vai liberar bisfenol A. E esse bisfenol A, ele também vai atrapalhar os hormônios. Entendeu como é que uma coisa vai juntando com a outra? E todo dia, avacalha a sua tireoide, avacalha o trem todo. Tá certo? Então, vai dando um desequilíbrio hormonal, vai dando esse cansaço que você não passa. E aí que a gente vê que a biorressonância, quando a gente vai lá e usa a biorressonância, você pode, inclusive, identificar se tem bisfenol no corpo. É fácil identificar, justamente com a biorressonância, tá? A gente consegue. Esses inimigos invisíveis, deixa eu ver se eu tenho mais slide aqui, gente, que eu falar, eu sei que eu ficar falando aqui, às vezes fica meio chato, quem sabe a gente colocando os slides fica um pouquinho mais interativo, né? Então, aqui, ó, a biorressonância, ela entra justamente nisso. O corpo da gente emite esse campo eletromagnético, que é único, e será que a pessoa tem? E ela, com frequência, vai identificar o que tem naquele organismo. Então, será que ali tem bisfenol? Será que tem? Tá certo? Como é que eu vou fazer para eu limpar? O que eu faço? Tá? Então, vamos lá. Antes de eu começar a te falar o que eu faço para limpar, primeiro a gente tem que ver, gente, algumas soluções, né? Mudanças de hábitos. Então, se eu sei que o Teflon, ele faz mal, vamos substituir o Teflon aí por ferro fundido? Vocês lembram antigamente, as nossas avós usavam, era ferro fundido? Você lembra disso? Aquelas panelas de ferro? Tudo bem que libera ferro, tá certo? Libera um pouquinho de ferro, mas enfim, é até, às vezes, até benéfico, tá? Bom, ou o top das galáxias, né, seria a panela de aço inoxidável de cirúrgica, né? Aquela de. Gente, é cara, é muito cara, né? Então a gente tem que ajustar naquilo que a gente pode, tá certo? Então, por exemplo, você pode usar ou então de vidro, mas a gente não acha panela de vidro para comprar, não é simples assim. Seria melhor ou de cerâmica,
tá certo? Bom, Patrícia, mas tem aquelas esmaltadas, tá? Gente, é só ter cuidado se não tem chumbo ou cádmio ali na composição. Então, não existe assim uma regra de ouro, né? Então, a regra de ouro é como que eu posso adaptar o meu dia a dia, tirando a panela de teflon, de acordo com o que eu posso. Então, se você pode ter uma aço inox cirúrgica, maravilha. Se não tem, usa de inox mesmo, libera níquel, mas pelo menos você não vai estar usando de alumínio e muito menos o de teflon, tá certo? Então, é a gente substituir por aquilo que é possível, sem plantar o terror, gente. Nós aqui a gente não está implantando terror, não, tá? Porque tem gente que às vezes fala comigo no Instagram, mas que saco! Só fica falando que pode, que não pode. Não, gente, eu não estou impondo nada. Quem sou eu para impor alguma coisa? Eu só estou falando que a gente pode fazer escolhas mais saudáveis, inclusive econômicas, no nosso dia a dia, que não vai alterar em nada, tá certo? E a nossa saúde vai agradecer. Simples assim, tá? E outra coisa, se a gente está falando aqui, né? A gente falou do Teflon, nós falamos do. Aí você pega lá a comida, né, quente, põe na vasilha de plástico, substitui a vasilhinha de plástico por potes de vidro. Potes de vidro não vai liberar substância tóxica. Tem as vasilhinhas de vidro que a gente consegue comprar hoje. E outra coisa, em vez de você colocar lá, né, a colher, aquelas espátulas, né, de silicone que libera bisfenol A, tem umas que são de plástico, aliás, substitui por de madeira. Mas madeira junta bicho. Sim, gente, junta. Eu sei que junta. Mas aí você lava, bem lavado, põe água sanitária, enfim, tem que dar um jeito, tá? Ou tem umas agora que vem escrito livre de bisfenol A. Então, beleza. Então, quando você for comprar espátula para você usar na comida, né, como colher, então você pega uma sem bisfenol. São coisas simples, gente, que a gente vai adotando no nosso dia a dia. Sem ter muito custo, sem ficar doida da cabeça, sem ficar neurótica. Eu não gosto de neura, tá? Então, e como que a gente faz, né, para a gente ajudar nesse detox também? Porque se você tá ali, pelo amor de Deus, então tá. Eu estou o tempo todo usando Teflon, eu estou usando aqui a colher lá, lotada de bisfenol, uso as vasilhinhas de plástico, ainda ponho no micro-ondas, que esquenta, né? Que libera bisfenol mesmo, uma beleza. O que eu vou fazer? Bom, então, gente, primeiro o aurímetro, a biorressonância te ajuda a identificar se você está contaminado ou não, tudo bem? Ela te ajuda a identificar também se você pode usar, por exemplo, deixa eu voltar aqui, o cardo mariano, que é uma silimarina, é um fitoterápico, vem de plantas, que regenera o fígado. Por que eu tenho que cuidar do fígado? Porque ele é o principal órgão de desintoxicação. Se a gente está com esses tóxicos, então vou usar o cardo mariano, tá certo? Que é o guardião do fígado, ele que ajuda. Normalmente, gente, você vai encontrar ele aí, você encontra até pronto para você, até na internet, farmácia de manipulação, 200 miligramas em extrato seco, tá certo? Tomar aí uma, 2 vezes ao dia. Patrícia, mas como é que eu vou saber se é 1, 2 vezes ao dia? Melhor, gente, meus alunos aí sabem, né? Com a biorressonância, você vai ver o que é melhor para o seu corpo, tá? O que seu corpo está pedindo? Pode ser em extrato seco ou pode ser em tintura. Você acha silimarina também em tintura? O cardo mariano, que é a mesma coisa? Tá bom? Então, você pode usar também a tintura de coentro, que ajuda, né? Aí se associa coentro com clorela, melhor ainda, que ajuda a tirar ali metais pesados, tóxicos, e a clorela vai ajudar a remover, põe os dois juntos. Então, gente, são coisas simples que ajudam no nosso dia a dia, tá certo? Você pode usar tudo junto, mas ele vai ficar muita coisa. Não, testa, cada corpo ele é único. Tem pessoas, gente, que são tão sensíveis que basta tomar silimarina e chega, tá bom. Tem pessoas que você ainda pode associar ainda, tá? O coentro com clorela, às vezes em horário diferente, enfim. Mas é a biorressonância que vai individualizar. Porque o que pode ser bom para um, pode ser excesso para o outro. E assim vai, tá bom? Pessoal, eu vou falar mais sobre o mundo dos protocolos naturais. No próximo sábado, a gente vai ter uma imersão, chama Imersão Terapêutica, o dia inteiro comigo, onde eu vou te ensinar mais protocolos naturais para você tratar essas origens que nos adoecem, tá? E o valor é muito baixinho.
Ele é menos, deixa eu até, quer ver, eu até achei legal aqui, ó, vou te mostrar. Bom, peraí, deixa eu colocar aqui. Peraí, que eu vou pular uns slides aqui, ó. Ele, não, gente, não tá aqui, ó, imersão terapêutica aqui, ó. Ele é menos do que um batom de farmácia, tá? Ele é bem baratinho, tá bom, gente? Vale a pena, porque num dia, somente num dia, você já vai sair de lá com protocolos para você desintoxicar, tirar parasitas, metais pesados, equilíbrio do fígado, dos rins e muito mais.